você chegou aqui? Foi sozinho? Com a família? Em que momento da sua vida? Vir ao Japão foi uma opção sua ou foi uma condição da sua família? Aos que vêm quando criança, precisa seguir os pais. Como foi a sua realidade ao vir para o Japão? Em algum momento da sua vida, os seus pais tomaram alguma decisão que o afetou e você não teve como recusar? Vou perguntar de novo. Em algum momento da sua vida, os seus pais tomaram alguma decisão e você não teve como dizer não? Você teve que respeitar, teve que acatar aquela decisão, mesmo que você não quisesse? Os seus filhos nasceram em que país? E foi uma opção que eles nascessem nesse país? Foi planejado que eles nascessem no Brasil ou que eles nascessem no Japão? Foi as circunstâncias que fizeram com que isso acontecesse? Qual era o seu objetivo principal quando chegou ao Japão? O que você veio buscar aqui? E qual é o objetivo que você tem hoje em permanecer aqui? O que te mantém nesse país hoje? Essas mudanças que aconteceram de quando você chegou e como você está hoje, foram programadas? Você já queria que isso acontecesse? Foi planejado? Houveram mudanças nesse percurso e hoje você até se surpreende porque mudou em relação à sua chegada? Como que é isso agora? E que tipo de atividade você e os seus filhos fazem juntos? O que você e os seus filhos fazem juntos? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas questões que eu levantei agora, tá? Eu vou procurar não me estender tanto na minha fala, que eu sou faladeirinha aqui, nossa, para a gente poder ter um tempo bom para perguntas, para conversar, para esclarecer dúvidas, tá bem? Então, se durante a palestra vocês pensarem em alguma coisa, dá uma anotadinha para depois no final perguntar. E aí a gente pensa assim, o que é família? Eu pensei, nossa, família hoje é um conceito tão amplo, cada vez mais amplo. Aí fui buscar, vou procurar um conceito formal, né? De um dicionário, por exemplo. E nos dicionários dizem que família é um grupo de pessoas ligados pelo sangue, pela consanguinidade, que moram na mesma casa. Outros dicionários dizem que família é quando um casal se une e tem os seus filhos. Outros dizem que família são todas as pessoas ligadas pela consanguinidade de várias gerações, mesmo que não moram na mesma casa. Mas hoje, família podem ser pessoas que têm uma orientação sexual, homossexual também, formam uma família. Família também é um pai ou uma mãe viúvo ou divorciado que cuida dos seus filhos sozinho. Também é uma família. Os avós que cuidam dos seus netos, porque os pais ou estão fora do país, ou faleceram, ou por qualquer outra razão estão ausentes, também é uma família. Então, vai muito além do que é trazido
num dicionário, num conceito formal. Então eu pergunto, o que é família para você? Qual é a sua família? Em especial, morando num país que não é o nosso país de origem. Eu sei que hoje a realidade do Japão se configura em que nós temos muitas famílias que temos 3 gerações no Japão. Às vezes até vindo a 4ª geração no Japão. Essa é uma realidade que a gente encontra. Mas nós também encontramos realidades bem diferentes, de famílias que estão com o casal e os filhos. E nenhum outro laço. Como se mantém esse vínculo com as outras pessoas da sua família? Tanto as que estão no Japão, como as que estão no Brasil. Ou em outros países, porque nós não temos só Brasil e Japão, né? Temos brasileiros casados com pessoas de outras nacionalidades. Como é esse laço afetivo? Como se mantém isso? Às vezes eu encontro pessoas que têm familiares aqui no Japão, mas não se veem por anos, porque um mora lá em Shizuoka, é difícil, outro mora em Mie. Também é uma realidade. Então, como você, na sua família aqui, no seu núcleo familiar que mora dentro da sua casa, mantém os laços familiares com as outras pessoas da sua família? Independente se estão no Japão ou se estão no Brasil. E o quanto isso afeta, né, a sua realidade, o seu vínculo, a afetividade, o apoio, porque querendo ou não na educação de filhos, esse apoio familiar é algo que faz diferença, mesmo que seja para compartilhar uma angústia, uma dúvida, contar um sucesso que a criança teve na escola. Como que vocês usam isso na vida de vocês? E as decisões que a família toma? Quando eu perguntei para vocês, seus pais já tomaram alguma decisão que afetou a sua vida e que você não pôde dizer não? É isso. Nós, enquanto pai e mãe, conduzimos a nossa família. Nós estabelecemos direções, sejam essas direções direções ponderadas, bem planejadas ou não, e afetam diretamente na qualidade da relação que a gente tem dentro da nossa casa. Então, as decisões familiares afetam direto o que acontece com a criança no presente, mas no futuro também. Desde a escola que ele estuda, ou se não estuda, aonde mora, o tipo de convívio social. E aí muitas decisões passam por algumas situações, como por exemplo o trabalho. Aqui no Japão é muito comum a gente encontrar famílias que se mudam com frequência, e a justificativa para essa mudança é o trabalho. De repente eu vim para o Japão para em tantos anos conseguir levantar um dinheiro para adquirir tal coisa no Brasil. Então eu vou para onde me oferece uma oportunidade melhor de trabalho. Até aí não tem nada demais. Você tem foco, está planejado. Mas essas mudanças vão afetar de que maneira a vida do seu filho? Em que época do ano você vai se mudar? Para onde você vai se mudar? Que tipo de escola tem lá? Como é essa comunidade? Como é a relação do seu filho dentro da escola que ele estuda? Ele é uma criança que tem facilidade para se adaptar? Ele é uma criança que tem dificuldade? Então, tudo isso precisa ser levado em conta no momento de uma decisão importante que os pais vão tomar. Agora, se o foco vem primeiro na questão financeira, pode trazer consequências, dificuldades para o desenvolvimento da criança. E toda vez que eu falar aqui
em algo que pode acontecer naquele momento presente, isso vai desencadear uma consequência no futuro. Certeza. Que pode ser positiva ou pode ser negativa. Em relação à escola. A escola é onde as crianças convivem com os seus iguais. Aprendem a se relacionar, aprendem a se socializar com outras crianças, aprendem a resolver problemas entre elas. E a educação dada dentro de uma escola é diferente da educação dada pela família. Portanto, a escolha dessa escola precisa passar pelos critérios da família. É muito comum as pessoas perguntarem: Carla, o que você orienta? Eu coloco meu filho na escola japonesa ou eu coloco meu filho na escola brasileira? Eu acho que eu não dou a resposta que a pessoa espera, mas a minha resposta é: qual é o objetivo da sua família em estar no Japão? O que você pretende estando aqui? Porque é essa resposta que vai mostrar para você qual é a melhor escola para o seu filho. É a adaptação dele na escola que vai dar essa resposta. Claro que eu sei que tem regiões no Japão que também não oferecem a oportunidade de uma escola brasileira. Mas se oferece, é o que você pretende com a educação do seu filho que vai te dar essa resposta. Senão qualquer uma serve. Qualquer uma serve, sim. Né? Não qualquer uma serve, mas você precisa saber para onde você quer ir, que condução você quer dar para o futuro do seu filho. O ambiente de estudo, ele influencia no comportamento da criança, ele influencia na formação da personalidade da criança. Isso é muito importante. Como assim? Bom, se o seu filho está dentro de uma escola japonesa, ele vai estar recebendo uma educação formal dentro da cultura japonesa. O jeito de pensar, o jeito de se comportar, o jeito de aprender, o jeito de ensinar. Então, você precisa saber disso para que possa aprender a lidar com essas diferenças sem que isso se transforme em conflito dentro de casa. Não tem problema nenhum uma criança brasileira, uma criança estrangeira. A questão é como a família lida com isso. Como que eu vou explicar para o meu filho que dentro da nossa casa não é permitido esse hábito que lá dentro da escola ele tem? Diferenciando que os ambientes são diferentes, são distintos. Que dentro da escola, quem é que faz a regrinha lá de dentro da escola? Por que ele precisa seguir aquele sistema? E em casa, quem que faz a regrinha dentro de casa? Por que aqui em casa a gente tem esse costume que é tão diferente do que a sensei explica lá? E ele vai aprendendo a lidar e a se comportar de um jeito diferente nos diferentes ambientes. Não é isso que nós adultos precisamos fazer o tempo todo? Então eles começam a aprender isso desde pequenos. E não é a escola japonesa que vai ensinar isso. Porque eles vão tirar esse conhecimento de onde? Eles são japoneses. Não adianta nós esperarmos um conhecimento que é da nossa vivência. O dinheiro. Como lidar com o dinheiro? A maioria esmagadora das pessoas que vêm ao Japão é em busca desse dinheiro. Para ter mais qualidade de vida, enfim, cada um tem o seu objetivo e tem o seu valor por isso. Mas qual é a questão? Por que eu coloquei dinheiro, então? Porque que uso a gente faz desse dinheiro? É ele que está em primeiro lugar e tudo se justifica por ele? Então eu posso mudar de trabalho a qualquer momento, mudar de cidade, mudar de país, mudar de estado, e como se tudo resolvesse. Mas se não é ele que está em primeiro lugar, ele é muito importante, porém, ele precisa nos servir. E não nós servirmos ao dinheiro. Porque aí a gente fica correndo atrás dele
e quem mais estiver com a gente vai ter que correr atrás da gente. Agora, se nós buscarmos esse poder aquisitivo, mas junto com isso vem a preocupação da qualidade de vida, a preocupação do lazer em família, o que esse dinheiro também pode oportunizar para agregar na nossa vida, aí é aprender a lidar com essa questão de um jeito diferente, de um jeito que vai trazer mais qualidade. E planos para o futuro, que eu já falei, né? Que são os objetivos familiares. O que é essencial para nós tomarmos uma decisão? O que eu preciso levar em consideração para tomar uma decisão do que nós vamos fazer na nossa família, na nossa casa? Nossos filhos, mesmo pequenos, eles fazem parte da nossa vida, da nossa realidade, da nossa família. Eles vão sofrer consequências de todas as decisões. Portanto, traga-os para as decisões. Carla, mas eu vou botar meu filho de 5 anos para me ajudar a decidir? Não. Mas ele é parte da sua família, então ele precisa saber o que vai estar acontecendo. Ele precisa entender. Você precisa dar uma explicação para ele das mudanças que vão acontecer. Mesmo que você tenha a sensação que ele não entenda, usa uma linguagem infantil para explicar para ele, para que ele se sinta mais seguro. Eu já ouvi muitos pais falarem: eu não expliquei porque ele não vai entender mesmo. Aí depois que a gente mudou, ou depois que eu casei com o fulano, aí eu falei: mas gente, a criança, ela pensa, ela vê as coisas, ela também questiona. E quem passa segurança somos nós adultos. Então, os adultos refletem, tomam as decisões, tragam as crianças, compartilhem, expliquem. Ela não aceita de maneira alguma. Em algumas situações, se tiver que bancar aquela decisão, vai ter que bancar aquela decisão e explicar para o seu filho que vai precisar ser daquele jeito naquele momento. Mas que mesmo com as dificuldades, ele tenha você para contar. Porque quando os nossos filhos se sentem seguros ao nosso lado, eles vão se sentir seguros para dizer do medo que eles têm, para dizer da saudade que eles sentem. Agora, se o nosso filho olha para nós e vê uma pessoa frágil, eles vão se preocupar, sabe com o quê? Em nos poupar. Aí o que eles vão fazer? Esconder. Vão esconder as coisas da gente. E aí a gente corre o risco de ir perdendo, né, esse vínculo mais forte, que depois na adolescência vai fazer uma diferença enorme. Ser pais de uma criança e de um adolescente. Onde é que está o manual? O filho vai crescendo, as necessidades vão mudando, os desafios vão mudando, algumas vezes vão aumentando, eu acho. A minha avó dizia: filho criado, trabalho dobrado. Quem já ouviu isso aqui? Mas eu acredito que é porque nós temos que crescer junto com eles. Não dá para o filho crescer e a gente ficar olhando ele pequeno. Nós temos que crescer junto com eles. E do mesmo jeito que todo mundo teve que aprender o que o choro do mamá significa, o que o choro do cocô significa, o que o choro da cólica significa, a gente vai ter que aprender o que aquele olhar triste de um adolescente significa. O que aquela euforia do adolescente significa, o que se trancar no quarto significa. É uma nova etapa. E é uma nova etapa para a família toda. Não só para o filho que está passando por aquilo. Então, na infância, muitas vezes, é muito comum, e eu percebo isso com bastante frequência aqui no Japão, os pais têm uma preocupação em super proteger os filhos. Então, se antecipam ao que o filho quer. Às vezes tem uma gratidão tão grande por ter sido pai e mãe, que se sentem na obrigação de poupar aquele bebê. Então, o bebê quer água, mas ele...
Você quer água? Vamos lá. A mãe pega a água e dá água para o bebê. O bebê olha para a torneira, é água que ele quer. Para que essa criança vai aprender a falar? Se tem alguém que adivinha o que ele quer, o que ele pensa, parece ser um exemplo bem simples, mas é real. Eu já fiz atendimento de crianças com suspeita de autismo por esse motivo. Porque um médico japonês que se formou dentro da cultura japonesa não vai ter uma visão mais ampla do contexto como os profissionais ocidentais têm. Não é incompetência, é cultura. E aí diagnostica uma criança de autista porque os pais super protegeram. Então, quando a gente permite que o nosso filho tenha autonomia nas suas ações, a gente estimula o seu desenvolvimento. E estimular o seu desenvolvimento, estimular a sua independência, vai auxiliar em toda a vida dele. Ele vai formar uma personalidade com mais autoconfiança, com maior autoestima. Então, por que não estimular? Você quer água? Você percebeu que o filho quer? Água. Claro, se ele já estiver na idade, né? Água. Água. É isso. Vai lá, dá. Sabe? Estimula ele. Ele já está andando e vocês estão se arrumando para sair para jantar? Joãozinho, pega seu sapato. Por que uma criança de 1 ano e meio não pode pegar o sapatinho dele? Que está lá no chão, no cantinho do berço. Ele não tem essa capacidade? Não tem essa condição? Isso é estimular a autonomia, a independência, estimular o desenvolvimento. O espaço da criança, um outro aspecto. Eu sei da realidade das residências no Japão, da maioria. Né? Muitas vezes moram-se em um aparato pequeno, com apenas um quarto, ou dorme todo mundo na sala. Eu sei de tudo isso. Mas sempre procure estimular que o seu filho durma sozinho. Sozinho significa tanto num espaço físico separado, se for possível, dentro da sua realidade. Se não for possível, que ele não dependa da presença de um adulto para adormecer. O que isso significa? Que ele não tenha que estar grudado em você, mexendo no seu cabelo para pegar no sono. Ou no seu seio para pegar no sono. Ou que tem que estar segurando a tua mão, ou que tem que estar deitado na cama, no meio do pai e da mãe. É disso que eu estou falando. Então, procura sempre estimular a criança que ela tenha essa condição de dormir sozinha. Se não for num espaço físico, sozinho, mas que aprenda a adormecer sozinho. Isso quer dizer o quê? Segurança. Uma criança que desenvolve essa capacidade é uma criança mais segura, mais autoconfiante. Se ele aprende isso pequenininho, ele vai levar essa referência para todo o desenvolvimento dele. Esses dias eu atendi um menino lá de Shizuoka, 10 anos de idade, nunca dormiu fora do quarto dos pais, mas não era no quarto, era na mesma cama, assim, do lado. Colocava o futon dos pais e dele do lado. A primeira sessão eu já falei, separa o quarto. Quantos quartos tem na PAP? 2. 2? Mas por que ele não... porque ele tem medo, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, então, primeira coisa, separa. Separa, passei as orientações, expliquei como era para ser feito e tal. Na outra semana eu atendi um menino. Oi, e aí, como é que foi a tua semana? Nossa, muito legal. E as tarefas, como que você fez? E agora eu tenho uma escrivaninha nova no meu quarto. Eu falei, no teu quarto? Como que é teu quarto? Porque eu não sabia, né, do que tinha acontecido em uma semana. Porque agora eu tenho um quarto só meu. Falei, me conta aí, o que aconteceu? Minha mãe chegou em mim e falou, vamos separar de quarto? A gente vai montar
montar teu quarto ali. Falei, e você? Ah, eu adorei. Gente, 10 anos. Quem é que tinha dificuldade de separar de quarto? A mãe. Não estou falando a mãe porque a mãe leva a culpa de tudo, tá? É porque nessa situação era a mãe, às vezes é o pai. Ele foi feliz da vida. Aí depois, na outra sessão, eu fui atender os pais, perguntei como foi. Nossa, ele nem falou nada, pegou as coisas dele e foi. Até estranhei. Falei, era difícil para você, né? Ai, era. Está tão acostumado naquela rotina que não vê uma alternativa diferente. Ah, Carla, mas que diferença isso vai fazer? Na autonomia. A autonomia é aprendizado, escola. Faz diretamente diferença lá no aprendizado que ele está tendo dentro da escola. Olha lá a titia falando. Vem aqui. Vem aqui. Então, sobre a escola eu já falei um pouquinho também, né, da importância de buscar algo, uma escola, uma referência que tenha a ver com os valores e com os objetivos da família. A criança precisa brincar, sim. É importante que ela brinque com os adultos também, mas é mais importante que ela brinque com as crianças. Então, tentar estimular ao máximo a convivência dos seus filhos com outras crianças, porque é ali que ele aprende a enfrentar desafios, a superar frustrações, a resolver problemas, a perder, a ganhar. E quando brinca com os adultos, nada de deixar seu filho ganhar. Ah, eu sempre deixo ele ganhar. Nada disso. Escolha jogos ou brincadeiras que o seu filho domine o suficiente para ganhar de você. E escolha jogos ou brincadeiras que você domine mais que ele,